Opa, bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Dossiê referente ao Projeto Shadow. Sim, mais um episódio, mas estamos acabando. No caso, é uma série de dossiês de personagens que tem relação com o Projeto Shadow. No último vídeo, nós exploramos o meio-irmão não canônico do próprio, o Eclipse the Darkling. E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o Gizoid Emerald, a antiga e poderosa arma robótica estudada pelo Robotnik na colônia espacial Ark. Um vídeo meio controverso que vocês podem considerar que fazem parte ou não da maratona, mas sei lá, eu achei uma oportunidade legal de incluir o Emerald. Mas enfim, antes da gente começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para justamente você ficar ligado quando sair mais um vídeo dessa série e de justamente outros vídeos sobre a série Sonic, Dragon Ball e outras franquias e coisas que eu quero falar. Ah, e apenas avisando que esse vídeo será diferente da maioria dos dossiês que temos, em que eu irei abordar o cânone atual do personagem, mas eu também irei abordar o antigo cânone dele. Isso é porque no passado nós tivemos uma explicação completa da história do Emerald, de onde ele veio e mais. Mas devido a processos envolvendo um tal de Ken Penders, essa história foi completamente esquecida. Enfim, sem mais enrolação, vamos começar. O personagem Emerald surgiu pela primeira vez no jogo Sonic Battle para Game Boy Advance no ano de 2003. Bom, o que sabemos atualmente é que o Gizoid Emerald foi criado há mais de 4.000 anos atrás, sendo criado pela Grande Quarta Civilização. E quem são eles? Bem, a gente não sabe. Tudo o que sabemos é que mesmo com 4.000 anos de diferença, esta civilização possui uma tecnologia mais avançada que a atual. Mas voltando pro Emerald, na época de sua criação, ele tinha apenas o nome de Gizoid, que traduzindo da língua antiga significa tudo. Isso é devido à sua poderosa habilidade de cópia, em que ele adquire e copia todos os dados dos seres vivos que ele observa. E foi justamente assim que ele adquiriu a habilidade de combate corpo a corpo. E vale a pena dizer também que Emerald não era o único. É dito que existiam outros Gizoides, mas Emerald era o mais poderoso. Mais tarde, graças a anotações do Dr. Gerald Robotnik, é especulado que foi o próprio Gizoid que extinguiu a Grande Quarta Civilização. Mas o que importa é que justamente após a extinção dessa Grande Quarta Civilização, Emerald foi a única coisa que sobrou dela, sendo apenas um resquício de uma antiga civilização. Mais tarde, agora mais ou menos há mais de 50 anos atrás, relacionados ao tempo atual da franquia, um dos filhos do professor Gerald encontrou o Gizoid desativado em ruínas antigas, que foi mandado para o próprio Gerald fazer os estudos. Gerald levou o Gizoid desligado até a colônia espacial Ark, onde conseguiu ativá-lo sem querer, enquanto fazia experiências nas Esmeraldas do Caos. O Gizoid e sua conexão com as Esmeraldas do Caos fizeram Gerald conduzir uma extensa pesquisa sobre o assunto, o que o levou a especular o papel do Gizoid no destino da quarta grande civilização. Durante isso, o Gizoid observava os movimentos do Doutor e imitava tudo que ele fazia. O Gizoid também foi bem escaneado por Gerald, mas a quantidade de dados de combate e armas que ele possuía fez com que o computador mais poderoso de Gerald travasse. Independentemente disso, Gerald percebeu o quão horrível seria se o Gizoid fosse restaurado ao seu antigo estado, se tornando uma super e poderosa arma. Apesar de aparentemente pouca energia, o Gizoid foi capaz de dizer a palavra Link para Gerald em tons quebrados, antes de pedir para mostrar sua verdadeira força e que ele o obedecerá, dizendo que é todas as coisas e todas a pertencerão. Em uma tentativa de fazer o Gizoid jurar lealdade a ele e assim conter o perigo que o robô possivelmente representava, Gerald demonstrou sua coleção de modelos de armas para ele. Isso fez com que o Gizoid formasse um elo, um link com Gerald, levando-o a jurar lealdade ao Doutor e nunca sair perto dele.
Depois disso, o Gizod se recusou a ouvir qualquer outra pessoa além do próprio Doutor. Posteriormente, quando o governo ameaçou congelar o Projeto Shadow e desligar a Ark, devido a um medo que o Projeto Shadow poderia fazer com a humanidade, Gerald acabou oferecendo o Gizod como um suborno ao governo, os enganando, dizendo ser a suposta forma de vida suprema que queriam. Isso tudo a fim de ganhar mais tempo para terminar Shadow e usá-la para salvar sua neta Maria. Antes de entregá-lo, Gerald tentou comandar o Gizod a não absorver nenhuma tecnologia. No entanto, o Gizod foi posteriormente submetido pelos militares a experimentos de absorção de armas a bordo da Ark, na tentativa de anular seu elo com o Doutor, estabelecesse um novo com um poder superior. Eventualmente, com uma esmeralda do caos instalada nele, o Gizod absorveu tanto armamento e tecnologia que ele ficou fora de controle. No tumulto que se seguiu, o Gizod abriu um buraco no casco da ala de armas experimentais da Ark, destruiu a maior parte da colônia espacial e até confrontou Gerald dentro do laboratório. Porém, nesse tempo, Shadow já havia despertado, assim iniciando o combate entre Shadow e Emerald. O Gizod acabou perdendo o combate e acabou perdendo a própria esmeralda, caindo na posse do Dr. Gerald novamente. Mas suas tentativas de destruir o núcleo do robô foram recebidas como um fracasso. Como alternativa, ele tentou reprogramar a sua IA em uma IA de livre vontade e baseada em emoções. Eventualmente, ele conseguiu dar ao Gizod uma espécie de alma, um algoritmo baseado em códigos idênticos à da sua neta Maria, para redefinir o Gizod e ativar a sua nova inteligência artificial. No entanto, ele teve que receber palavras-chave especiais quando seu verdadeiro eu acordasse, que seria justamente quando todas as 7 esmeraldas do caos fossem inseridas nele. As próprias palavras-chave foram as últimas palavras ditas por Maria quando ela faleceu: traga esperança para a humanidade. Além disso, caso Emerald perca o controle novamente, foi implementado o sistema de autodestruição do mesmo. Após isso, o Gizod foi levado para a Terra e foi selado pelo governo, o que nos leva para 50 anos no futuro para os eventos de Sonic Battle. Bem, isso é tudo que temos canonicamente no personagem. Agora, no antigo e que fazia parte do cânone da série, o jogo Sonic Chronicles Dark Brotherhood acaba dando mais detalhes do passado do Gizod. Mas lembrando, atualmente as informações deste jogo não são mais canônicas. O Emerald não aparece de fato no jogo, mas temos mais detalhes do seu passado. Como dito anteriormente, o Emerald foi criado pela Grande Quarta Civilização, uma civilização tecnológica altamente avançada e que também criava outros Gizods, como o próprio Emerald. Mas assim como o cânone principal, Emerald era o Gizod mais poderoso. Mas o que temos de novidade aqui é que neste jogo nós sabemos muito bem quem é essa Grande Quarta Civilização, que são os vilões do jogo, inclusive, e se trata do clã dos Nocturnos, que inclusive temos dossiê deles aqui no canal, vai lá dar uma olhada depois, sendo estes um clã rival ao clã Knuckles, e o completo oposto, que justamente usava uma alta tecnologia, e foi essa diferença que, com justamente a implementação dos poderosos Gizods em seu clã, que garantiu a vitória esmagadora sobre o clã Knuckles. O clã Nocturno se tornou tão poderoso, principalmente graças ao Emerald, que o clã chamou a atenção de uma poderosa entidade chamada Argus. Literalmente transportou todo o clã Nocturnos e o exército Gizod para outra dimensão, a Twilight Cage. O Emerald de alguma forma evitou a abdução, sendo o único a se manter na terra do clã Nocturnos. Enquanto o clã desapareceu na lenda, a história passou a considerar Emerald como aquele que destruiu a sua civilização, e o mesmo acabou se perdendo. Acaba que essa antiga história não é muito diferente da atual, se você parar pra pensar. Realmente, só acrescenta na história dele, mas houve o processo, coloquei penders e perdemos essa história incrível. Mas enfim, agora falando sobre a personalidade do Gizod, em seu estado base, Emerald não possuía nenhuma personalidade própria, com seu principal poder de copiar as habilidades e traços dos outros. Ele carregaria os padrões de comportamento e traços de personalidade daqueles que ele imitava. Uma
constante exibida por ele. No entanto, era que ele só ouviria aqueles que pudessem demonstrar sua verdadeira força a ele. Cumprida essa exigência, Emerald estabeleceria um contrato com seu novo mestre e se submeteria a eles com inabalável lealdade. Esse contrato é referido como um link. Enquanto um link estava em sua programação, Emerald prometia nunca sair do lado do seu mestre e ignoraria os comandos dos outros, a menos que ele fosse ordenado por seu mestre a obedecer a outra pessoa. Ou ele estabelece um novo link com alguém que demonstrasse um poder esmagador. Contudo, como Emerald foi projetado para ser alimentado pelas esmeraldas do caos, Emerald crescia mentalmente a cada esmeralda do caos que absorvia. Quando foi encontrado pela primeira vez por Sonic, Emerald, que tinha apenas uma esmeralda, era como um bebê e incapaz de fazer qualquer coisa, além de um comportamento básico, como andar e habilidades de lutas simples. No entanto, ele ainda poderia operar em cima de sua programação base de forjar links com indivíduos poderosos. Com isso, Emerald mostrou um interesse em aprender com os outros a fim de aprender coisas novas. No geral, Emerald é como se fosse uma criança curiosa, que gosta de aprender com a vivência das pessoas em sua volta. Mas agora falando sobre suas habilidades, aqui que começa a bagunça. Emerald era descrito como a arma de combate definitiva de sua idade e a arma mais mortal do mundo. Emerald é uma máquina extremamente poderosa e uma das entidades mais poderosas da franquia principal. O fato de que antigas tábuas de pedra se referem a ele como uma divindade em pleno poder fala muito sobre sua verdadeira força. Capaz de um crescimento aparentemente infinito, o poder de Emerald não possuía um limite conhecido. Perto do final de sua vida, o poder de Emerald havia crescido a altura astronômica. Ele não apenas possuía o poder e energias ilimitadas através das 7 esmeraldas do caos, mas também dados de combate e armas tão vastos de 4.000 anos atrás, que poderia fazer até computadores altamente avançados travarem. Junto com as informações do Sonic e vários de seus amigos mais poderosos, essas habilidades juntas fizeram Emerald poderoso o suficiente para lutar e derrotar tanto Sonic e Shadow ao mesmo tempo. Gerald mesmo teorizou que nesse nível de força, Emerald poderia destruir toda a humanidade sozinho. Levando isso ainda mais longe, antes de sua morte, Emerald ganharia a energia exibida pelo Final Egg Blaster, uma arma capaz de destruir aglomerados inteiros de estrelas. Mas a principal e mais reconhecida habilidade de Emerald era sua capacidade de copiar quaisquer técnicas àqueles com quem participa de combate, seja por observação ou por ser atacado por técnicas de ataque. Isso aparentemente se estendia a todos os aspectos de um alvo fora da sua forma física, seja padrões de movimento, poderes e habilidades, como super velocidade, super força, voo e etc. Além disso, Emerald era capaz de absorver e copiar qualquer forma de tecnologia de armas e depois manifestá-las à vontade, como o martelo pico-pico da Amy, o que literalmente o torna um arsenal de armas metamorfo ambulante. Mesmo quando não é fisicamente capaz de realizar uma técnica, como a habilidade de voar com 2 caudas do Tails, ele pode mimetizá-las de outra maneira. No caso de Tails, ele girava os braços em torno de seu corpo, como um helicóptero, para mimetizar as 2 caudas de Tails. E no caso de Chaos, ele estendia os braços para fora com cabos para mimetizar os membros maleáveis da entidade. Emerald também foi capaz de desenvolver novos movimentos com base nos dados das habilidades que copiou, que eram altamente poderosos e variados. Sua habilidade geral de cópia basicamente permitia que Emerald se fortalecesse a cada batalha da qual participava. O processo que Emerald usou para ganhar habilidade e armas não tinha limitação conhecida. Essas características não só deram a Emerald o espaço interminável de armazenamento de dados, mas também tornaram seu potencial de combate e o número total de habilidades e armas que ele poderia obter ilimitados. Porém, ele tinha um limite do uso dessas habilidades e armas de uma vez. Esse limite é demonstrado a partir do momento que ele se sobrecarrega de poder. Mas calma, tem mais. Emerald também é capaz de absorver esmeraldas do caos e aproveitar suas energias. Na
verdade, seu poder e habilidades aumentavam para cada esmeralda que ele obtinha. Mais tarde, ele também desenvolveria a capacidade de detectar fontes de energias do caos. Mas calma, que um bicho tão roubado como esse tem fraquezas. Embora ele tivesse espaço ilimitado de armazenamento de dados, os sistemas de Emerald tinham um limite de quanta energia ele poderia conter. Como tal, ele era propenso a sobrecarregar quando absorvia muitas habilidades, ou quando capturava muita energia de uma só vez. Nesse estado, o próprio Emerald se tornaria altamente instável e reverteria a sua programação destrutiva inata, fazendo com que ele entrasse em fúria completa e perdesse todo o seu autocontrole. Agora saindo das suas habilidades roubadíssimas, indo para suas participações em outros jogos. Ele surgiu pela primeira vez em Sonic Battle, sua história foi mais detalhada em Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, no Mario & Sonic The Olympic Winter Games de 2016 apareceu uma skin do Emerald que poderia ser desbloqueada para seu avatar, e recentemente Emerald retornou como personagem jogável em Sonic Rumble. Já nas animações, ele fez sua estreia em Sonic X com uma semi-adaptação de Sonic Battle, mas acaba sendo o pior arco do anime, na minha opinião, claro, e ele apareceu recentemente na animação promocional Sonic X Shadow Generations Dark Beginnings. Ele podia ter aparecido no jogo também, mas vida que segue. Já nas telonas, ele até o momento não deu as caras, mas você acha que ele tem uma chance de aparecer em uma produção futura da franquia? Eu sinceramente fico meio na dúvida, mas enfim, agora sobre as suas curiosidades. No roteiro japonês de Sonic Battle, todo o texto falado de Emerald está escrito em katakana em vez do comum hiragana. Isso se deve porque o katakana é um alfabeto mais cordial, antigo, mais nativo. Outra coisa é que quando Emerald ganha a habilidade de falar em Sonic Battle, ele se refere a Sonic como Metal, dando a entender que ele conheceu ou pelo menos ouviu falar do Metal Sonic. E faz sentido, visto que Sonic Battle inicialmente estava na posse do Dr. Robotnik, que é o criador do Metal Sonic. Bem, como dito algumas vezes, Emerald era conhecido por ser o Gizoide mais forte da grande quarta civilização. Mas em Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, Emerald é considerado um dos 3 Gizoides mais fortes, sendo os outros Prefect Skilla e Prefect Crybe, sei lá, não sei se eu soletrei certo. Tá aí. E pra finalizar, vale a pena citar que nos quadrinhos da arte, sua história é praticamente inexistente na era pré e pós-reboot. Esqueceram do nosso Android favorito. Mas enfim, guys, é isso é tudo que eu tenho a dizer sobre o Gizoide Emerald. Pense num bicho roubado, tanto que a maior parte desse dossiê foi falando só dos poderes dele. É um personagem que acabou sendo um pouco esquecido pela franquia, mas não é por pouco, porque ele morreu. Minhas teorias, roteiro, né? Ele tinha que falecer, senão ia ser um bicho extremamente poderoso. Que acabou, né, sendo prosseguido pelo Gamer, né? Mas enfim, guys, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo ficou bem longo, não era a minha intenção ficar esse vídeo bem longo, principalmente falando do Emerald. Mas é isso, gente. Escreva aqui nos comentários o que você acha do personagem. Você gostava do Emerald? Queria um retorno do personagem? Espera ele nas telonas. Vamos conversar aqui nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até meu próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais e fui!